Não é azar, é desorganização espiritual mesmo. Tem gente que diz, minha vida não anda. Deve ser inveja. Outros já falam, é macumba, pastor. Fizeram trabalho para mim. Mas vamos ser sinceros. Tem coisa que não é obra do inimigo. É só consequência da sua bagunça. Você ora, mas não planeja. Você pede direção, mas quando Deus fala, você ignora. Você quer bênção, mas continua no mesmo ciclo de escolhas ruins. Aí não é perseguição espiritual, meu irmão. É só falta de responsabilidade com aquilo que Deus já te mostrou. Tem gente que passa a vida inteira culpando o diabo, mas nunca olhou no espelho e disse, fui eu que me sabotei. Quer ver uma coisa? Você ora por um relacionamento abençoado, mas só se envolve com encrenca. Ora por prosperidade, mas gasta o que não tem para mostrar o que não é. Pede sabedoria, mas não ouve conselho de ninguém. E aí vem aquela famosa frase gospel. No tempo de Deus, tudo vai acontecer. Mas deixa eu te contar uma verdade com carinho e um leve tapa de amor. O tempo de Deus já começou. Quem está atrasado é você. Porque tem oração que não precisa ser respondida com milagre, precisa ser respondida com decisão. A sua vida começa a mudar quando você para de orar para Deus fazer tudo e começa a se mover com aquilo que Ele já te deu. Hoje, Deus não quer te dar só uma resposta. Ele quer te dar uma direção. E cabe a você obedecer ou continuar girando em círculos com a falsa desculpa de que nada dá certo. Você ora, mas quer que Deus faça até o que é sua parte. Tem gente que transforma a oração em lista de tarefas para Deus. Senhor, muda minha vida. Aí Deus responde, ok, começa largando esse pecado aí. E a pessoa retruca, não, Senhor, só a parte da bênção, sem dor de cabeça, por favor. Quer milagre, mas não quer mudança. Quer resposta, mas não quer reposicionamento. É igual aquele crente que vive dizendo, pastor, ora por mim. Mas ele mesmo não ora. Quer que o outro jejue, que o outro vá ao monte, mas ele nem se dá ao trabalho de desligar o celular 10 minutos para falar com Deus. Meu irmão, fé não é terceirizável. Fé é pessoal, é intransferível. Não tem como colocar no Pix espiritual do outro e achar que o saldo vai bater aí. Você quer vitória no casamento, mas continua tratando seu cônjuge como inimigo. Quer filhos transformados, mas sua boca só sai grito, crítica e comparação. Quer uma vida nova, mas carrega mágoas velhas como troféu. Então, deixa eu te dizer algo com muito amor, mas com verdade. Deus não vai fazer por você o que é sua responsabilidade. Tem coisa que Ele faz, e faz mesmo, Ele é Deus. Mas tem coisa que é você quem precisa fazer. Pedir perdão, reorganizar a rotina, fechar portas que você abriu, colocar limites, priorizar o que é eterno, porque Deus não é seu mordomo. Ele é seu pai. E pai corrige, confronta, disciplina, puxa a orelha quando precisa. Sabe aquele versículo que diz, a fé sem obras é morta? Tiago 2,17. Então, talvez o que está faltando na sua vida não é mais fé, é mais atitude. Tem crente que é bênção no púlpito, mas uma bomba no WhatsApp. Olha, tem gente que fala tanto de Deus com a boca, mas com a mesma boca já derrubou gente, casamento, igreja e reputação. E o pior, ainda diz que foi sinceridade. Não, irmão, isso não é sinceridade. Isso é língua sem freio disfarçada de sinceridade espiritual. E aí, depois de destruir tudo ao redor, ainda solta. Mas Deus conhece meu coração. Conhece sim, e talvez seja por isso que Ele ainda não liberou certas bênçãos. Porque tem coração que precisa de faxina antes de receber chave. Tem casal crente que na igreja parece a família Doriana, mas em casa vive como Tom e Jerry, briga por tudo. Um fere o outro com palavras, mas na hora da ceia tá lá. Glória a Deus, irmão. E Jesus olhando lá do céu. Vocês querem me enganar ou me irritar? Não adianta levantar as mãos no culto se a mesma mão aponta o dedo para julgar o outro. Não adianta cantar Me Ama com os olhos fechados, se na saída do culto você fecha a cara para quem te olhou torto. Deus quer coerência, não aparência. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Tiago 3,11. Então por que sua boca ora e amaldiçoa? Por que seu perfil fala de amor, mas seus comentários exalam rancor?
Chegou a hora de parar com esse evangelho de fachada, porque não é só o que você diz que importa, é como você vive. Talvez, só talvez, o que falta na sua vida não é mais oração, é mais arrependimento. Porque o Espírito Santo não habita em palco, ele habita em caráter transformado. Você quer ser usado por Deus, mas não aceita nem ser corrigido por ele. Ah, meu irmão, tem crente que quer pregar nas nações, mas não consegue ouvir um irmão, cuidado com esse comportamento aí, sem virar o Hulk gospel. Quer ser profeta, mas não aceita pastoreio. Quer subir no altar, mas não aceita ser tratado no particular. Aí não é ministério, é ego disfarçado de unção. E o pior é que hoje em dia o povo até espiritualiza o orgulho. Ah, eu só ouço a voz de Deus. Amém. Mas e se Deus usar o seu líder, seu pai, sua esposa, seu filho, até o irmão novo convertido para te confrontar? Vai ouvir ou vai dizer, tô sendo perseguido? Deus corrige quem ele ama. Hebreus 12:6. Então, se você está ouvindo umas verdades, em vez de ficar ofendido, agradeça. Tem gente indo pro abismo porque ninguém mais tem coragem de falar nada. Tem crente que prefere bajulação à transformação. Gosta de líder que só diz amém, mas rejeita quem diz que, ei, conserta isso aqui que não tá legal. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Deus não trabalha com estrela, trabalha com servo. E servo não escolhe onde vai, nem como vai, apenas obedece. Quer ser vaso? Beleza. Mas vaso, antes de ser cheio, tem que ser limpo. E limpeza envolve fricção, sabão, escova, e às vezes é dolorido, mas é necessário. Então, para de fugir do tratamento. Para de mudar de igreja toda vez que alguém te confronta. Para de bloquear gente que fala a verdade com amor. A correção é a ponte entre o seu chamado e o seu caráter. E Deus não unge atalho, ele unge processo. Você quer um Deus que corre, mas serve um Deus que trabalha no tempo certo. Hoje em dia, a geração é do tudo para ontem. Comida em 3 minutos, internet em 5G, paciência em modo avião. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você não goste. Deus não está com pressa só porque você está ansioso. Tem gente que ora 3 dias e já quer colher como se tivesse jejuado 40. Pastor, eu fiz propósito de 7 dias e nada aconteceu. Ué, irmão, você levou 7 anos para bagunçar a vida e quer que Deus conserte em uma semana? Não funciona assim, porque Deus não quer só te abençoar rápido. Ele quer te transformar profundo. E transformação leva tempo, leva cruz, leva entrega, leva silêncio. Ai, o silêncio de Deus. Como incomoda, né? Aí você começa a achar que ele esqueceu que a promessa caducou, que o céu faliu. Mas na verdade, Deus está fazendo algo que você ainda não vê. Porque antes de entregar a bênção, ele prepara o terreno. Sabe o povo de Israel? Saiu do Egito para a terra prometida e levou 40 anos para fazer um caminho que dava para percorrer em dias. Por quê? Porque o problema não era o caminho, era o coração deles. Tem promessa que ainda não chegou porque você ainda está no deserto do orgulho, da ansiedade, da imaturidade. E Deus, por amor, não vai te entregar algo que você não sabe administrar. Porque bênção na mão de quem não está preparado vira peso, não milagre. Então respira, senta, ora, espera e confia. Porque Deus não trabalha na sua pressa, mas nunca atrasa no propósito. Você está se comparando com os outros e esquecendo que Deus te chamou para ser você. Tem gente que vive frustrada, não porque Deus não falou, mas porque passou tanto tempo olhando a vida dos outros que esqueceu de olhar para a própria história. Sabe o que é isso? Espírito de comparação, com CPF e tudo. Você olha o casamento dos outros no Instagram e diz: Senhor, por que o meu não é assim? Ué, talvez porque o seu só aparece nos stories quando dá briga. Já pensou nisso? Você vê alguém pregando e pensa: ah, Deus devia me usar assim também. Mas mal consegue ficar firme num ministério mais de 6 meses sem arrumar confusão com liderança. Olha o sucesso do irmão na empresa e diz: tá vendo? Deus honra ele, não honra a mim. Mas você chega atrasado, reclama de tudo e ainda quer promoção ungida. Deus não te chamou para ser a cópia de ninguém.
Ele não repete identidade, ele cria propósito original. E cada vez que você tenta imitar alguém, você está dizendo a Deus: o que o Senhor me deu não é suficiente. Aí vive infeliz, querendo a unção do outro, o ministério do outro, a vida do outro. E esquece que Deus só pode te usar como você é. Quer prova? Davi venceu Golias com pedra e funda. Recusou a armadura de Saul. Por quê? Porque entendeu: o que me trouxe até aqui é o que Deus vai usar para me levar além. Então para de se diminuir porque o outro tem mais seguidor, mais dinheiro, mais reconhecimento. Isso não impressiona o céu. O que move o céu é coração quebrantado e obediência constante. Você é a resposta para um problema que só você pode resolver. Mas se continuar tentando ser o outro, vai acabar sendo ninguém. Você crê em Deus, até Ele fazer diferente do que você queria. Tem gente que tem uma fé tão delicada, tão sensível, que parece Wi-Fi de roça. Funciona só quando tudo está tranquilo. Deus abençoa. Glória a Deus. Porta se abre. Aleluia. Milagre acontece. Meu Deus é fiel. Mas se a resposta demora? Acho que Deus me esqueceu. Se a bênção vai para o outro antes. Esse povo vive puxando o saco na igreja. Se a porta se fecha, vou parar de orar. Nada acontece mesmo. Deixa eu te contar uma verdade. Fé de verdade não se mede quando tudo dá certo, mas quando tudo parece estar dando errado e você continua confiando. Tem gente que acha que Deus é tipo aplicativo de delivery. Você escolhe o pedido, aperta o botão da oração e pronto. É só esperar o anjo do motoboy espiritual. Mas Deus não trabalha por pressão, trabalha por propósito. E às vezes, o propósito inclui processo. Inclui atraso, não por punição, mas por preparação, porque a fé que não suporta a frustração não é fé, é interesse. E o Evangelho nunca foi uma promessa de conforto, foi um chamado para a cruz. Jesus nunca disse: siga-me que tudo será fácil. Ele disse: siga-me, negue-se, tome a sua cruz. Ou seja, vai ter dia que vai doer, vai ter dia que você não vai entender. Mas continue, porque o mesmo Deus que te prometeu algo também sabe o tempo certo de entregar. Então pare de tratar Deus como se Ele fosse obrigado a te agradar. Ele não existe para realizar seus caprichos, Ele é Deus e ponto. E mesmo que não aconteça do jeito que você queria, saiba, vai ser melhor do que você esperava. Você disse que perdoou, mas até o tombo do outro ainda te faz sorrir por dentro. Rapaz, tem crente que diz: eu já perdoei. Mas só de ouvir o nome da pessoa, o olho vira, o espírito sai e volta, e a mão até começa a coçar. Fala que está curado, mas ainda tem uma pasta mental chamada Arquivos da Mágoa, com data, hora, local e até a roupa que o outro estava quando feriu. Isso não é cura. Isso é arquivo de ressentimento com cara de santidade. Aí você pergunta: mas por que Deus ainda não me levantou? Talvez porque você ainda está carregando um monte de gente no coração que Ele mandou você liberar. Deixa eu te dizer uma coisa com carinho, mas com força. Ferida escondida não é ferida curada. Tem muito crente que sabe todos os versículos sobre perdão, mas não sabe lidar com a dor real. E aí finge que está tudo bem, faz cara de ungido na igreja, mas em casa não consegue nem citar o nome de quem feriu. Sabe o que Jesus disse? Se você não perdoar de coração, o Pai também não perdoará você. Mateus 6,15. E isso não é indireta, é direta mesmo, porque perdão não é sobre esquecer o que fizeram, é sobre decidir não permitir que aquilo te defina mais. Você pode ter sido traído, humilhado, abandonado. E sim, doeu. Mas continuar alimentando essa dor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Perdoar é cortar a corrente que te prende ao passado. É dizer: eu não tenho controle sobre o que fizeram comigo, mas tenho controle sobre o que eu vou fazer com isso. Quer viver a promessa? Então deixa Deus curar o que você esconde até de você. Não adianta passar óleo ungido por fora, se por dentro ainda está cheio de ferida aberta e orgulho. Deus cura sim, mas só cura o que a gente expõe. Você está cansado, mas não quer admitir. E aí tenta vencer no braço o que só se vence de joelhos.
Tem hora que a gente não quer levantar nem a Bíblia da cabeceira, quanto mais a mão para o céu. Você ora, mas parece que está falando sozinho. Lê a palavra, mas parece que é só letra. Vai para o culto, mas já perdeu aquela expectativa de antes. Sabe o que é isso? Cansaço espiritual. Não é que você se afastou de Deus, mas o coração foi ficando frio devagarzinho e você nem percebeu. Foi se ferindo, se decepcionando, se frustrando e agora está aí, cheio de funções e vazio de presença. E aí tenta compensar no automático. Ah, eu vou porque sou escalado. Ah, eu oro porque é meu ministério. Mas a verdade é que por dentro você só queria sentar e chorar. E tem mais. Tem crente que está tão acostumado a ser forte que já não sabe mais pedir socorro. Faz pose de guerreiro, mas por dentro só Deus sabe. Quantas vezes pensou em parar? Quantas vezes disse, hoje vai ser meu último culto? Quantas vezes olhou para o céu e perguntou, Senhor, será que ainda vale a pena? E a resposta é, vale. Porque até Jesus se cansou. Sim, Jesus. Lá no Getsêmani, ele disse, minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26:38. Mas ele não parou. Ele foi até o fim. E por causa disso, você tem um Salvador que entende a sua dor. Então, para de tentar vencer no braço o que só se vence no colo de Deus. Descansa, chora, abre o coração. Você não precisa impressionar ninguém. Deus não te chamou para fingir força. Ele te chamou para viver dependência. A fé não te faz imune ao cansaço, mas te dá acesso a um Deus que renova forças. Como diz Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque Deus não brinca em serviço. Chegamos ao fim dessa conversa, mas não é o fim da sua jornada. Deus falou ao seu coração? Se falou, é hora de ouvir e agir. Já falamos de fé seletiva, de feridas que insistimos em esconder, do cansaço que tenta roubar nosso ânimo. Mas Jesus é maior que tudo isso. Ele não é só um Deus que manda bênção. É o Deus que restaura, que transforma, que levanta quem está no chão. Sabe aquela palavra que você achou que perdeu? Ela está aí, fresquinha, esperando você agarrar. Sabe aquele milagre que parecia tardar demais? Está a caminho porque Deus é fiel e nunca falha. Agora não adianta só ouvir, ficar emocionado. Tem que agir, tem que levantar dessa cadeira, sair desse lugar de dúvida e dizer, Senhor, eu confio em Ti, mesmo que não entenda, mesmo que doa. A fé é movimento, é decisão, é coragem. Não é só sentimento, é levantar com o coração firme, mesmo quando o mundo te derruba. Por isso comece agora. Ore com sinceridade, entregue suas feridas, seu cansaço, sua vida. Busque na palavra a força que você precisa. Conecte-se com irmãos, fortaleça sua caminhada. E se tem algo que você quer pedir hoje, não guarde só para você. Compartilhe, peça oração. Porque Deus age através da comunhão, da unidade do povo. Não deixe a vida passar esperando o momento perfeito. O momento é agora. Deus te chamou para viver uma fé vibrante, uma fé que desafia o impossível. Então levanta, sacode a poeira e vai com tudo, porque o Deus que te chamou é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedes ou imaginas. E lembra, não é só sobre milagres externos, mas sobre uma transformação interna que ninguém pode tirar. O seu milagre começa dentro de você. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te guie sempre. Amém.